O que eu posso dizer para vocês é assim, que filho não vai deixar de ser filho nem quando está adulto, ainda mais quando está assim, jovenzinho, adolescente. Eu sei que é cansativo cuidar deles, principalmente quando eles se tornam adolescentes, porque eles são extremamente desafiadores. Então, quando são crianças pequenas, geralmente elas aceitam orientação com alguma facilidade. Deixa eu ficar em pé para todos vocês me verem. Quando são crianças mais velhas, eles tendem a serem briguentos mesmo, a serem desafiadores. Isso faz com que a gente fique cansado de lidar com eles. Então, para os pais, eu diria uma coisa muito simples. É seu filho, é seu problema, não abandone. Não abandone. Eu prefiro que você pegue pelos cabelos e arraste para casa do que você deixar abandonado lá. Hoje em dia, a gente tem muito essa coisa do tipo, ai, mas não pode isso, não pode aquilo, deixa ele. Não deixa, é teu filho. Não deixa. Não deixa. Os jovens, eles estão sofrendo de abandono. Eles têm muito estímulo, eles têm muita informação. Como eles sabem mexer no celular, como eles falam super bem, como eles são articulados, a gente pensa assim, eles não precisam de nós para nada. Eles sabem mais do que eu. E aí a gente deixa. Não, imagina, ele sabe o que está fazendo. Principalmente as meninas são mais difíceis, porque as meninas elas ficam com aquele corpo de mulher muito rápido. E aí elas vêm com aqueles assuntos, e aí a gente pensa, ela sabe o que está fazendo. Não sabe. É seu filho, é sua filha, leva para casa. Não deixa solto. É melhor você ter peixa de mãe grudenta, escandalosa, o que for, mas que não é uma mãe que abandona. Então, assim, eu queria que os pais e as mães não tivessem vergonha de ser pai e mãe. Porque hoje em dia, a gente tem vergonha de ser pai e mãe. Porque parece que qualquer coisa que você faz, você vai fazer errado e a culpa vai ser sua. Eu digo assim, a culpa vai ser sua de qualquer maneira. Então, faz o que você acha certo. Não deixa seu filho ir para um caminho que você acha errado. Ai, mas isso pode ser a modernidade, a juventude. É seu filho, ele não tem que ser moderno, ele tem que ser seu filho. Porque, gente, quando a dor apertar, é o pai e a mãe que a gente vai chamar. Eu não sei se vocês já viram aquela história, eu conhecia muito aquelas histórias de, por exemplo, está acontecendo, antigamente teve uma onda de sequestro. Aí, o que acontecia quando a gente conseguia falar com o sequestrador? Chamava a mãe dele. Por quê? Não importa o quão desviado ele tivesse, a mãe dele era a pessoa que ele vai ouvir. Por mais que pareça que a pessoa não está te ouvindo, ela está te ouvindo. Porque mãe a gente ouve, pai a gente ouve. A gente ouve mais mãe que pai, tá? Pai é em segundo lugar. Mas a gente ouve mãe e a gente ouve pai. Então é muito importante vocês saberem disso. A maior parte dos problemas que a gente está tendo com a juventude é porque os pais deixaram. Deixaram assim, do tipo, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe mais do que eu. Ele vive com melhores condições do que eu vivi na idade dele. Então ele que siga o caminho que quiser. Não faz isso. Não desiste dos seus filhos. Não desiste dos seus filhos. Porque enquanto a gente tem uma família para voltar, a gente tem vontade de lutar pela própria vida. Quando a gente não tem mais família, quando a gente não tem mais algum lugar acolhedor para voltar, aí a nossa vida não faz mais sentido. Aí a gente fica sujeito a quem fizer a melhor propaganda. E vocês sabem que traficante faz propaganda bem. Gente que quer aliciar as crianças para a prostituição faz propaganda bem. Então a gente está lutando com forças muito grandes. Eu quero que vocês tenham isso em mente. É contra isso que você está lutando. É grande, é forte, mas não é maior que você. Porque você é que é a mãe, você é que é o pai. Você é quem está trabalhando para que essas crianças fiquem bem. Quando a gente está falando, então, dessas coisas, dessas tentativas de suicídio, dessas cortes, dessa automutilação, quando está na mutilação, gente, eles estão tentando se comunicar. Aquilo que eu estava falando para as crianças é verdade. A gente se corta para dar conta de alguma angústia. Tá doendo. E
ao contrário do que a gente pensa, as crianças, esses jovens, eles não sabem falar sobre as próprias emoções. Se você perguntar, ele fala, não sei. Mas não sei. Mas o que tá? Não sei. E aí você fica irritado e fala, então não quer nada. Ele tem que encontrar alguma forma de expressar. E você vai estar lá para ouvir de alguma forma. Não quer falar, não fala, mas vai ficar aqui comigo. Não pode ter medo de restringir. Não, hoje você não vai mexer no celular. Não, hoje você não vai sair de casa. Vai para não ser. Não, você não vai. Não vai. Por quê? Porque eu sou sua mãe, eu estou mandando. Tem que usar o poder que você tem. Porque esse poder que você tem é o único que consegue fazer força às forças que ele vai encontrar no mundo. Vocês que estão cuidando das crianças, vocês têm autoridade de pai e de mãe. Então você tem que mandar na criança. Não deixa ela livre, não. Você manda na criança. Você aconselha e, principalmente, você dá perspectiva. Eu quero que você seja educado. Eu quero, antigamente a gente podia falar isso para as crianças tranquilamente. Eu quero que você seja advogado. Eu quero que você seja médico. Não importa se ela vai conseguir, mas você tem que desejar isso para ela saber que tem alguém perto desejando coisas boas para ela. Porque isso vai ajudar ela a enfrentar o mundo para alcançar. E quanto mais você cuida da criança, mais você tem poder de fazer isso. Então, também para não cansar vocês, eu queria dizer isso. Eu queria dizer, olha, as crianças quando elas estão pensando em morte, elas estão se sentindo sem saída. Tem essa birra, tem essa vontade de agredir os pais, mas tem uma angústia. Gente, a vida é muito linda. Eles são muito jovens. Se eles estão pensando em morrer, é porque está acontecendo alguma coisa. A gente precisa ouvir. Se eles estão se cortando, é porque está faltando vocabulário para se comunicar. Tem uma vontade de agredir os outros, sim. Provavelmente vocês conhecem mais história de problema familiar do que eu. Então tem isso também. Mas a gente dá conta disso dando ordem e dando limite. Não pode ter medo de dar ordem, não pode ter medo de dar limite. Por quê? Quando alguém me limita, quando alguém manda em mim, primeiro eu me revolto com essa pessoa. Mas depois, quando eu não sei o que fazer, é essa pessoa que eu vou procurar. Quando a gente deixa os filhos soltos, a gente fala, ele faz o que ele quiser. Não, ele decide o que fazer. Se ele tem que decidir sozinho, ele não tem em quem confiar. Então, quando ele tiver um problema, ele não vai procurar a mim. Porque ele sabe que ou eu não quero, ou eu não sei resolver. Então, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do educador é o quê? Mandar, restringir, dar limite, desagradar. Por quê? Porque numa situação de angústia, ele vai se aproximar de você. Você deve ter um monte de jovenzinhos aqui que chega assim, do nada, fica em silêncio do seu lado, às vezes uns 2 dias seguidos, e ali no 3º, 4º dia te conta alguma coisa. E de repente você tem a fama de ser o tio, a tia chata. Mas o chato, o que dá limite, é aquele que ele sabe que pode confiar. Porque todos os limites que a gente dá é para eles ficarem vivos, para eles ficarem bens. E eles sabem disso. Então, não tenham medo de ser adultos. Eles são as crianças, eles são jovens, nós somos os adultos. É nossa responsabilidade cuidar deles, mesmo quando não é isso que eles querem. Então era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigada por me receber.